entender esse paciente. Mas isso não é uma prática normal do nosso dia a dia, infelizmente. Tá? Se a gente tivesse tudo sistematizado, né, em processos, em sistemas mesmo eletrônicos, seria talvez até mais fácil, mas a gente ainda não tem esse processo hoje. Mas é importante a gente entender que a gente precisa avaliar do ponto de vista antropométrico, exame físico, e pelo menos avaliar o último laboratório que teve no hospital, para conhecer esse paciente. E assim fazer o diagnóstico funcional da mesma forma, só que agora no ambiente domiciliar. Às vezes as ferramentas são iguais, podem ser diferentes, mas cada um com a sua ferramenta e avaliando esse paciente nesse contexto diferenciado. Quando esse paciente vai para casa já com orientações prévias, quer seja de suplementação nutricional oral, quer seja da nutrição integral, a gente precisa entender o que foi orientado, avaliar se a gente está de acordo, porque é a gente que vai acompanhar esse paciente agora, avaliar se há dúvidas frente àquilo que foi orientado, se a gente está de acordo, e de novo fazer as reorientações em relação aos cuidados. E aqui eu coloquei só para a gente reforçar quais seriam os cuidados que a gente tem que refazer, né, de orientação, ou reforçar pelo menos. Primeiro, a gente tem que saber qual é a via de acesso que esse paciente chegou na casa, né, no domicílio. Ele foi para casa com catéter enteral? Em alguns lugares, esses pacientes até vão para casa com catéter enteral. É mais comum gastrostomia, às vezes até jejunostomia. Mas qual é a via de acesso que esse paciente tem? Então, tem que entender, tem que saber avaliar, né? E qual é a forma de administração que esse paciente recebeu de orientação para casa? Muito poucos pacientes vão com bomba infusora, né? A maioria acaba indo ou com gravitacional, mas na verdade a maioria acaba indo com bolos ou gavagem, tá? Então é importante a gente entender todas as etapas e poder replicar novamente as informações. Em relação à administração, como eu falei, bomba infusora é pouco provável, mas acontece, né? Aqueles pacientes que têm pouca tolerância gastrointestinal a infusões mais rápidas, a grandes volumes, acabam ficando realmente com bomba infusora. E aí, muitas vezes, ele precisa de um cuidado, de atenção domiciliar, ou seja, da internação domiciliar para ter profissionais que cuidem. Eu brinco muitas vezes que a bomba infusora não é à toa que ela se chama bomba, né? Porque precisa saber cuidar do material para que aquilo não atrapalhe a administração. Se não souber tratar, vai ser só um problema. O gotejamento gravitacional nada mais é sem a bomba, só que com o equipo, né? Mas a gente tem que saber manuseá-lo, porque senão ele acaba sendo um outro problema. Acaba que a gente faz infusões muito rápidas, né, em curto intervalo de tempo. A gente acaba criando um problema para o paciente. A maioria das vezes, esses pacientes acabam saindo ou com bolos ou gavagem. Alguém sabe a diferença entre bolos e gavagem? Quem é de pediatria vai escutar gavagem, naturalmente. Quem é de adulto ou idoso vai escutar bolos. Nada mais é do que a mesma seringa, só tirando o êmbolo, né? Então, quando a gente tira o êmbolo, a gente usa a seringa como funil e vai escorrendo, a dieta vai escorrendo pela seringa e isso vai ser oferecido. Normalmente, os pais preferem, né, na pediatria, porque parece que faz menos pressão. O bolos é empurrar o êmbolo da seringa, ou seja, empurrar direto aos pouquinhos, com cuidado, é lógico. Então, essa é a diferença, é só a presença ou não do êmbolo da seringa, tá bom? Mas muitas vezes é isso que acontece, às vezes pediatria é gavagem, adulto é êmbolo. Mas lembrar que a infusão em bolos ou gavagem, ela simula a alimentação oral. Por quê? É um volume maior, um tempo mais curto, o paciente tem que ter tolerância digestiva para isso, né? Então, é importante a gente ter entendido na aula se esse paciente tinha tolerância para orientar isso, e em casa, quando eu chegasse, esse paciente tem tolerância para continuar com isso. E é isso que, né, por isso que eu apertei aqui, que normalmente é o que se faz dentro do domicílio. Então, como a gente falou, né, a questão da administração, outros cuidados que a gente tem que sempre saber, né? Esse paciente vai ficar com infusão, né, durante o dia, quais são os outros cuidados de administração que a gente vai ter que ter? A questão do tempo, né, por isso que eu falei a questão do gravitacional ou bolos. Uma das coisas importantes e que foi reforçado no Consenso Europeu agora de Nutrição Integral Domiciliar de 2021 foi exatamente o cuidado com a obstrução. O maior dos problemas que a gente tem em casa, quando o paciente vai com uma via de acesso, quer seja uma via mais fina, um catéter, ou uma via mais calibrosa, como uma sonda de gastrostomia, se a gente não fizer a lavagem adequada, tanto antes e após a dieta, quanto com a medicação,
essa via pode obstruir. E o consenso europeu, ele sugere isso, né, que a gente faça a administração de água antes e depois de cada dieta, tá? Então é importante a gente saber, né, quanto tempo, quanto em volume e quantas vezes, tá? A gente vai literalmente tomar conta desse acesso. E aí, a gente quando fala de administração, a gente pensa logo na enfermagem. É fato que esses cuidados vão ser a enfermagem que vai orientar. Mas toda vez que a gente for ver o paciente, a gente precisa saber também disso, porque a gente vai ter que reforçar essa informação. É por isso que todo mundo precisa saber dessa informação para replicá-la da maneira adequada. Em relação à dieta, qual foi a forma, né, qual foi o tipo de dieta que esse paciente foi para casa? E se eu concordo, eu vou reforçar, né? Quer seja a dieta que eu, né, sistema pronto para uso, que eu vou colocar no copo medida, saber a questão do volume, a forma de administração, aonde faz a aquisição, como fazer o cuidado, né, de conservação, quanto tempo, isso tudo, gente, a gente precisa ter isso na ponta da língua. Porque a partir do momento que você vai adentrar a casa, né, da família, se você tiver uma dúvida, eles vão pegar aí a gente, né? Não tem confiança quando há dúvida, tá bom? Então, tudo isso aqui é importante, a gente precisa saber, né? Se houver necessidade de alguma preparação, a gente saber orientar da maneira mais adequada, e se for uma forma para reconstituição, também o quanto para a água e quanto de pó. E por isso que eu reforcei na primeira apresentação a questão do pó. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do pó. Quando o produto tem medida, né, você, inclusive quando o produto tem medida, você tem que dizer, se você vai pegar lá um medidor e, né, fazer ele nivelado, ou se você vai pegar cheio, faz toda a diferença. Imagina, uma medida, 6 medidas, faz toda a diferença. Quando é volume, eu sempre peço, às vezes as pessoas têm mania, porque no hospital estão com aquele copo de água, copinho branco, né, que todo mundo fala que tem 200 ml, que no final tem 180. Eu sempre falo, não, um copo medida, para ter certeza do volume certinho, porque a cada refeição, 100 ml, 20 ml a menos, no final do dia pode dar quase 200. Né? Então é importante a gente avaliar todo esse cuidado para poder orientar direitinho essa família. Em relação à dieta, como eu falei, né? Aonde comprar, a forma de manipulação, os cuidados, a forma de administração, isso tudo a gente tem que saber orientar, tá? E eu costumo dizer que assim, a gente vai orientar, a enfermagem vai implicar, o médico novamente, todo mundo que passa por lá vai falar a mesma língua. Uma das coisas que a gente discute muito no dia a dia é a questão de que na alta o paciente poderia ficar com dieta artesanal pura e simplesmente, né? Existem pessoas que falam que sim, a maioria das vezes a literatura fala que não. Dieta artesanal pura e simplesmente 100% não é adequado. Quando a gente pensa numa via de acesso de gastrostomia, a gente sabe que é uma via de acesso fina, por mais que ela tenha um calibre maior, 24 French, enfim, não faz diferença,